Ora, vivam, vamos dar início à segunda de 7 conversas improváveis entre colunistas do público e os candidatos à presidência da República. É aquilo que se pretende, como a própria designação deste programa sugere, é uma conversa aberta, franca, completamente livre, com tempo e com possibilidade, portanto, de haver mais substância naquilo que são as discussões. Com esta iniciativa, o público pretende apenas dar um contributo para que haja mais informação por parte dos professores e em geral. Isto faz totalmente sentido num período, numa campanha profundamente atípica, por razões que são desvejamente conhecidas. Eu não vos demoro mais tempo, passo de imediato para o Miguel, que vai ter aqui ao seu lado a Marisa Matias. Queria ainda, portanto, e como palavra final, agradecer imenso a um e a outra aqui presentes connosco. Muito obrigado também pela vossa atenção. Uma boa conversa improvável. Obrigado, Manel. Olá, Marisa. Olá. Olha, primeiro tenho que dar os parabéns por mais uma campanha excelente e dizer-te que eu aprendo sempre imenso com as tuas campanhas. A campanha acaba com a eleição, mas no teu caso eu aprendo sempre imenso, gosto imenso de te ver. Faço parte de uma imensa multidão de pessoas que vão votar no Marcelo, mas têm muita pena de não votar em ti. Eu tenho a certeza que se o segundo lugar, se acontecesse alguma coisa, Deus nos livre, não é? E nós tivéssemos a votar no primeiro e segundo lugar, tu eras Presidente da República. Porque aprendem contigo. O que é que eu aprendo contigo? Tu és tão bem educada, não é só boa educação de tratar, é uma boa educação interior. Tu ouves as pessoas, estás genuinamente interessada, és generosa, mas não de conversa. É generosa a ouvir, a falar, e é de facto maravilhoso para um ser humano ver outro ser humano com toda a tua experiência e tudo o que tu sabes, ainda tens o tempo de ouvir as pessoas e de dar tudo o que tens a dar. É maravilhoso isso. Eu estou muito... Obrigada, não estava nada à espera disto, obrigada. Até estava assim um bocadinho nervosa, porque gosto muito de sou uma fã e estava nervosa com este momento. Eu não estava nada à espera deste início. Obrigada. Eu também sou fã e também vou aproveitar este tempo para saber coisas realmente importantes, coisas que tu sabes e que eu não sei, que eu gostava muito de saber. Pronto. Não vamos falar de política, senão, claro, a política é muito importante, mas o que me interessa muito, por exemplo, toda a tua experiência de vida, é que tu és uma pessoa que conhece, tu és 100% portuguesa, porque tu conheces Portugal mesmo todo. Não é o caso de pessoas como eu ou outras pessoas que têm uma visão parcial, mas tu não, trabalhaste e viveste numa aldeia, em Alcoce, tomaste conta de cabras e conheces também a Europa toda, e conheces o mundo todo, e conheces Portugal, Lisboa, todas as cidades, e podes dizer, português de todos os géneros. Tu lidas, não é? Na luta política do dia-a-dia. E, portanto, sabes muito, e eu tenho que aproveitar isso para te fazer umas perguntas. Sim, claro. Primeiro, essa experiência das cabras, portanto, a Maria João, a má sorte que ela teve de lidar com cabras, não é? Cabrinhas pequeninas, não sei o quê. As cabras são muito diferentes umas das outras? São. As cabras, se calhar, eu nunca tinha pensado bem nisso, mas são, no sentido de que, por exemplo, algumas, eu lembro-me de uma em particular, que o meu irmão desenvolveu uma relação de amizade com ela enorme, e que aliás foi a primeira grande tristeza da vida dele, foi quando a cabra morreu. Sim, também tem a sua... Eu não sei como é que é dizer isto, personalidade é um bocado estranho, mas são diferentes. Os cães têm uma personalidade muito diferente. Exato. Eu nunca tinha pensado nisso. Mas são diferentes. Há algumas que não fogem, não fugiam todas, por exemplo, desde logo, mas há outras que, e muito bem, exercem a sua liberdade. E se nós estamos distraídas, vão à vida. Mas não lembro-me em particular de uma que o meu irmão foi, acho que assim, o primeiro grande amor animal da vida dele.
bem com essa cabra, que ele tinha mesmo, era como se fosse, lá está, um cão ou um gato, e que ele andava sempre com ele. E não achas que é bom para as crianças a experiência até da morte, do amor, que é uma boa experiência ter um animal, ou tomar conta dele, e até o desgosto, que é uma boa experiência Sim. para... Sim, o desgosto é sempre uma coisa horrível na nossa vida, não é? Mas acho que temos que aprender a lidar com ele e com a perda, e sim, eu já chorei baba e ranho por desgosto de animais que perdi, e acho que já deve ter acontecido com toda a gente que teve animais, não é? E é um luto que se tem que fazer também, não há nenhuma dúvida disso. E sim, como nós vamos crescendo, se vamos crescendo com animais, vamos aprendendo a lidar mais com esses sentimentos também ao longo da vida, e depois deparamos com a perda de pessoas, como é evidente, é triste, mas é assim, mas acho que sim. Que é uma boa forma de nos irmos construindo também e de irmos criando defesas, se calhar. Isso, defesas, não é? Sim. É. E como é que tu consegues, nos debates, estando à frente de pessoas, que são pessoas, nem sempre as pessoas pronto, mais carinhosas ou mais inteligentes, não é? E tu, no entanto, qual é o segredo? Tens algum truque para pensar, este também é humano, este também tem direito a falar? Ou... Não, eu não tenho muito truque, e a prova disso é que até houve um que me conseguiu tirar do sério, e que esse não conta, exatamente. Eu acho que é isso. Acho que é isso, porque nós não temos que estar sujeitos e sujeitas a tamanho de chorrilho de mentiras e uma postura. A violência, nós temos que responder com violência. Claro. Eu também não tenho. Eu acho que estiveste muito bem e respondeste como deves responder a esse tipo de ataque. Obrigada, mas pronto, eu não tenho sangue de barata, mas também não me orgulho particularmente de ter perdido a paciência. Mas em relação às outras pessoas, sejam elas de esquerda, de direita, partilho ideais com elas ou não, a minha postura com elas em debates é como a minha postura em relação a toda a gente que eu encontro na vida. Eu não as conheço, não conheço a história delas, não sei, tirando aquilo que é a face pública, não sei que sonhos é que têm, que desgostos é que tiveram, não sei nada disso, e acho que seria uma grande arrogância da minha parte, seja com as pessoas que eu encontro na rua, seja com as pessoas que eu tenho à frente, ter uma postura de, sei lá, de subestimar. Eu não sei fazer isso, não sei mesmo, e espero nunca saber fazer, porque acho que, sobretudo em política, o nosso tempo é muito mais bem utilizado se for usado para discutir programas diferentes para a sociedade, visões diferentes que temos, do que estarmos a tentar fazer uma coisa que não somos. Eu não sou uma mulher de soundbite, nunca fui. Aliás, tenho muitos amigos próximos e que eu admiro muito e que me ajudam muito na vida, que até procuram ajudar-me, e muitas vezes ajudar-me e dar-me soundbites, e eu estrago sempre. Quando eu tento, mesmo que eu tente, estrago-os sempre, ponho sempre lá palavras pelo meio, faço as coisas no tempo errado, e não sei fazer isso. Acho que a gente também não deve sofrer muito, há bocado estamos a falar de sofrimento, mas é um sofrimento diferente. Acho que a gente também não deve sofrer muito para tentar ser aquilo que não é, porque deve dar imenso trabalho ter que estar a ter um personagem para cada coisa, e portanto mais vale sermos como somos e respondermos por isso. Uma coisa que eu aprendo contigo, que é, tu ages como se fosse rica de tempo. Por exemplo, quando estás numa coisa de televisão, não sei o quê, parece que não tens pressa. E, de facto, estás ali, para que estar à espera que a outra pessoa acabe depressa? Parece que és rica de tempo. Não é? Todos nós dizemos, eu não tenho tempo para ler, não tenho tempo para não sei quanto. E tu, parece que lidas bem com o tempo que tens. Eu também tenho pressa para tanta coisa. Tenho muita pressa para mudar. Sim, tenho muita pressa para mudar o mundo, isso tenho. Mas é isso, acho que muitas vezes, se nós estamos nesta vida, também é para aprender com as outras pessoas, não é? E aprendemos não só com as pessoas que pensam como nós, se calhar às vezes até aprendemos mais com pessoas que pensam de maneira diferente de nós, porque veem o mundo de uma perspectiva diferente. Mas, e sobretudo nas campanhas, o privilégio que é poder conversar com pessoas, estar com elas, ouvir a história delas. No teu caso, porque isso em outras pessoas é conversa fiada. No teu caso, não.
Não, eu tenho conhecido pessoas maravilhosas e também, obviamente... Também grandes chatos, de certeza. Sim, também, de tudo. Todos os tipos de pessoas, como elas existem, não são todas maravilhosas. Também já encontrei muitas pessoas chatas, sim, e pessoas com as quais não me identifico rigorosamente nada. Mas gosto de ouvir a história das pessoas e acho que se a gente faz política para as pessoas, é um bocadinho idiota acharmos que sabemos tudo sobre elas ou sobre o que é que elas querem. Não sabemos e, portanto, é uma perda de tempo acharmos que não temos que ouvi-las, temos que ouvir e isso... E arranja-se sempre tempo, não é? Vai-se arranjar. Agora uma pergunta política, porque eu sempre admirei no Bloco de Esquerda, desde o início, e também no PSR e no DPN, a coisa gradualista de, em vez de querer mudar o mundo de uma vez, fazer conquista a conquista. Parecem coisas pequenas, ou pequenas guerras, mas conseguir, pequeno por pequeno, os direitos homossexuais, coisas que agora já estão conquistadas, mas na altura pareciam um desvio ou uma coisa menor, o que interessa é a luta de classe, a revolução, não sei quanto. E o Bloco de Esquerda ia de pequena, de batalha em batalha, sempre ganhando, sempre admirei isso. Porque tu estás numa posição única, acho eu, porque tu conheceste, apesar de ser muito nova, ter nascido depois da Revolução, tens uma coisa maravilhosa, é que tu conheces o Portugal como era antes. Sim. Conheço. Da ditadura, sim, da repressão, da pobreza, sabes o que é? E, portanto, tens uma noção melhor do que, acho eu, melhor do que qualquer pessoa pode ter, do que se chama progresso. Ou seja, não tinham escola, não tinham livro, não tinham eletricidade, não tinham água, e sendo uma rapariga muito nova, tu, no entanto, tens a noção que é não ter água, não ter, e depois passar a ter escola, tu sendo muito inteligente, pronto, estudaste e saíste de lá e foste estudar, etc. Mas tens noção de... uma noção preciosa. Eu acho tenho noção e essa é a história de milhares de pessoas deste país, da minha geração, que viviam nas aldeias. O meu amor profundo, mas é amor mesmo, pelos serviços públicos, vem daí, vem de... A democracia não chegou ao mesmo tempo a todos os lados, demorou a chegar às aldeias, e a democracia no sentido pleno, não é? O direito à escola, ao transporte, à saúde, etc. E é isso, eu senti, é como se no meu corpo eu tivesse a inscrição das próprias conquistas democráticas e sou profundamente agradecida a quem permitiu que pudéssemos viver em democracia e lutou por ela, porque se não fosse a escola pública, o Serviço Nacional de Saúde, transportes públicos, eu não tinha feito nada do que pude fazer. Nem tu, com toda a tua inteligência, não tinha... Nem eu, não tinha. Se tivesse adoecido, porque eu acho que as pessoas não sabem dar valor nem ao Serviço Nacional de Saúde ou à educação, mas isso agora, esta pergunta não é maldosa, mas tem também que a esquerda tradicional diz isso não interessa absolutamente nada, isso é social-democracia, isso não tem nenhum interesse. Mas tu, com essa gratidão e com essa noção real de progresso, tens que admitir que as coisas nos últimos 40 anos, ou desde a Revolução, melhoraram muito. Sim, e obviamente, e a democracia foi o que permitiu essas melhorias. Mas se calhar ver alguém de esquerda falar de gratidão e falar de dizer isto é bom, é sempre insatisfação, sempre não chega, não presta, não sei o quê. Sim, eu se pudesse, e em total honestidade, se pudesse, havia coisas que eu mudava radicalmente já de um dia para o outro. Mas tenho a noção... Tantas, mas sei lá, se eu pudesse, não é? Se eu pudesse, olha, estamos a ter esta conversa, eu estou no Cinema São Jorge e está aqui um ponto de recolha à porta para bens alimentares e outros para artistas e técnicos que ficaram sem rendimento e que têm dificuldade em poder pôr comida na mesa. Se eu pudesse, a precariedade não existia e os contratos assim que não... Ou seja, a ausência de contratos não existia e era de um dia para o outro. Agora, eu tenho perfeita noção e acho que isso é uma coisa que a gente pode chegar lá rapidamente se houver vontade política, acho mesmo. Há decisões que só dependem de uma assinatura. Exatamente. A equiparação de ordenados entre homens e mulheres, talvez daqui a 7 anos, porque não já? Não, até porque
nesse caso até é um incumprimento da lei, porque diz trabalho igual, salário igual, e não acontece. Há outras coisas que eu tenho perfeita noção também de que, fazendo parte de uma minoria, estranho seria que a gente conseguisse tudo como quer. Infelizmente, desse ponto de vista, para mim, as relações de poder não são as mais favoráveis, mas mesmo no Parlamento Europeu aprendi rapidamente que eu, sendo muito crítica do processo de integração, porque sou, e votando contra muitas das propostas e das medidas que eu acho que pioraram a nossa vida e nos empobreceram, mas eu não estou, nem nunca estive no Parlamento Europeu, nem em nenhum sítio só para ser contra, para votar contra ou para ser crítica, e tenho aproveitado os anos que lá estou exato, coisas que eu acho que mudam a vida das pessoas para melhor, e é para isso que eu estou lá, e não me importa nada, a questão do tempo, não me importa nada desse ponto de vista, ter passado mais de 2 anos a preparar uma legislação para combater medicamentos falsificados, não me importa nada, porque a gente vai às farmácias e aos hospitais e ter a certeza que todos os medicamentos que conseguimos são de qualidade. Para mim isso é uma alegria, é daquelas coisas que nos faz continuar os dias, ou a Estratégia Europeia de Combate ao Alzheimer, mas eu agora também não estou aqui para falar do meu trabalho no Parlamento Europeu, só queria mesmo era dar um exemplo nessa coisa do tempo e do balanço que eu acho que nós temos que ter entre espírito crítico e querer mudar o mundo e ter essa pressa, e ao mesmo tempo saber que o compromisso é fundamental para a gente conseguir ir tendo algumas melhorias na nossa vida, e temos que saber fazer pontos e conversar com toda a gente e construir maiorias com muitas pessoas que pensam de maneira diferente das nossas, e isso tenho muito tempo e muita paciência, sim, para fazer isso. A relação entre a paciência e o progresso é sempre interessante, não é? E agora eu lembro do meu pai, o meu pai estava sempre a dizer, o meu pai, a geração do meu pai, nascido em 1920, estavam sempre a dizer, este país com um bocadinho de educação, um bocadinho de saúde, era aquilo, e isso mais ou menos aconteceu, não é? Um bocadinho de educação, não havia saúde. Não, é verdade. Eu às vezes começo a pensar e fico com alguma preocupação em relação ao futuro, por isso é que me preocupo tanto também com questões da nossa vida de hoje e do dia da amanhã e das gerações que não têm assim tantas garantias, é porque precisamente aquilo que estávamos a falar da minha trajetória. Os meus pais não puderam estudar, começaram a trabalhar muito cedo, eu tenho os 2 a 4ª classe, isso tudo, e eu e os meus irmãos, que acabamos a fazer coisas muito diferentes, o meu irmão é militar da GNR, a minha irmã é auxiliar no hospital, eu sou socióloga e agora estou em comissão de serviço no Parlamento Europeu, mas a verdade é que nós podemos estudar, obviamente, trabalhando ou não é essa a questão aqui, tivemos essa possibilidade, e a sensação que eu tenho é que nós, os 3, e tanta gente deste país, da nossa geração, olhávamos para o futuro sempre com uma esperança enorme, era a melhorar, não é? Era um caminho para a igualdade, era um caminho para o respeito, para a dignidade das pessoas, e agora acho que estamos outra vez numa fase de retrocesso. Sim. E eu olho para os meus sobrinhos e tenho pena de perceber que há muitas coisas que nós tivemos, os pais, a mãe e o pai deles e eu, e que foram desmanteladas. E que as expectativas estão a baixar dos jovens, as expectativas. É isso que é muito, muito, muito complicado, e também por isso não embarco nada naqueles discursos que se têm muito frequentemente, dizer que os jovens não se interessam por nada, que não estão mobilizados. Acho que há uma sobranceria enorme em relação a isso, porque eles interessam-se, quer dizer, podemos não nos interessar, ou seja, acho que não há muito espaço para as reivindicações dos jovens na agenda política em Portugal e na Europa, devia haver mais, mas daí a dizer que não se interessam, vai uma distância gigante. Interessam-se, têm uma agenda política, têm uma luta pela igualdade que se calhar nós não tínhamos e que é muito bonita, um respeito pela diferença que se calhar nós também ainda não tínhamos e que é excelente, têm programas para a sociedade como o combate às alterações climáticas, têm tudo isso. Isto é o progresso, as pessoas novas são sempre mais à frente do que as pessoas velhas, desde o princípio dos tempos. Se uma pessoa quer uma boa saber politicamente, pergunta a alguém com menos de 30 anos, eles interiorizam certas coisas que nós lutamos, será que temos os mesmos direitos? Eles acham natural que tenham os mesmos direitos. Claro, é isso. São muito menos racistas, muito menos tudo do que os mais velhos. E os mais velhos que sentem-se atacando. Sempre foi assim. E depois há aqui tantas coisas onde há um cruzamento
dessas lutas de tantas gerações, não é? Lá está, quem lutou pela igualdade, quem continua a lutar pela igualdade, quem luta por ela, mas já assume como um direito e o vive, e é nisso que se tocam as lutas das diferentes gerações, e a gente não tem que pôr uns contra os outros, é absolutamente desnecessário e é falso, porque não Mas é eu assim acho que que as essa coisas... sobranceria de que tu falas é... Existe, geral. existe. E na política... E na política é horrível. É horrível, na política é horrível, é aquela coisa que quando era eu que estava, por exemplo, nas lutas contra as propinas ou contra a prova geral de acesso, nós fomos classificados de geração Arrasca, não é? E depois, obviamente, não vou também, acho que não interessa entrar nesta conversa, porque, mas isto para dizer, e agora vejo muita gente da minha geração olhar para as pessoas, para os jovens e para as jovens que têm a idade que nós tínhamos nessa altura, e que pode não usar esses termos, mas também pensa coisas muito parecidas e é um desperdício de experiência e de energia e de lutas que não faz muito sentido. E pela primeira vez há 100 anos os jovens vivem pior e têm piores expectativas de vida do que os pais. E o elevador social avariou, não é? E nós temos que arranjar maneira de consertá-lo, porque nós estamos eu acho que por isso, por tantas coisas, e pela precariedade, e pela instabilidade, e por tantas coisas que preenchem a vida de tanta gente mais nova, e nós sabemos bem que há pessoas que ainda não viveram nenhum momento da sua vida adulta a não ser em crise, estão sempre em crise. Tens acesso a pessoas mais novas, ou pessoas mais novas? Sim. Eu vejo muito isso, eu gostava de falar com pessoas mais novas, mas não as tenho à mão. Eu tenho. Eu tenho, mas também percebo que nestes tempos muitas dessas conversas acabam por ser mediadas pelas tecnologias e com a pandemia ainda mais. Muito mais. E não querem falar com os mais velhos, nunca quiseram, os jovens nunca não gostam de falar comigo, não gostam de falar. Eu digo, então, dizem aquilo que uma pessoa pensam que uma pessoa está a escrever. Às vezes também acontece, mas eu tenho falado. Tem jovens que taturam? Tenho essa sorte, ter jovens que maturam. Na família também, tenho. Tem jovens. Sem ser na família. Sim. Tenho. Consulta política, reuniões. Sim, reuniões, conversas, recebê-los, ir ao encontro deles também, procurá-los. Agora, diz-me lá uma coisa que os jovens querem, os jovens do Bloco de Esquerda, uma coisa que eles querem e que não têm ainda. Uma coisa que querem muitas coisas que não têm ainda. Eu vejo-os muito empenhados, não só os jovens do Bloco de Esquerda, mas tantos jovens que até ocuparam as ruas, vejo-os muito empenhados e muito a sério em levar a luta antirracista para a frente e o combate às alterações climáticas para a frente. E são programas até mais estruturais, mas que eles cruzam muito bem com experiências que têm de todos os dias, do seu cotidiano. Com as alterações climáticas, eu acho que é daquelas coisas em que interiorizaram, em que não é uma discussão. Não. É uma coisa que nós é que passamos por estúpidos e maldosos até, na maneira como falamos de outras coisas. Quando isso parece a coisa mais importante, e é a coisa mais importante. E é. Porque ao nós introduzimos essa coisa na nossa agenda política e começamos a pensar a forma como organizamos a economia, a sociedade, como reconvertemos e criamos empregos que sejam adaptados a essa transição, começamos a dar mais valor, se calhar, a coisas que circuitos curtos de distribuição outra vez. Isto não é voltarmos, nem é fecharmos fronteiras, porque eu não acredito em fronteiras, mas é dizer, temos que voltar a respeitar se calhar a produção mais local, distribuição local, a proteção do meio ambiente e da biodiversidade, tudo isso, e a frase de não há planeta B, que a gente viu nas ruas deste mundo todo e em Portugal também, que os jovens empunharam, é real, e nós em Portugal estamos a sentir bem como as alterações climáticas nos afetam, e afetam mais países, uns mais do que os outros, e Portugal afetam muito mais. E isso é uma das reivindicações maiores e que tem que ser acompanhada de pequenas, de médias e grandes medidas.
Tem que ser... A divisão que tu tens, que eu acho que os outros candidatos não têm, porque tu tens a coisa pequena, a coisa média e a coisa grande, e tens em atenção as diferentes, que as pessoas são diferentes, mas que no fundo há coisas que nos interessam a todos em comum, como seja o meio ambiente, o Sistema Nacional de Saúde, o sistema educativo, são coisas que interessam a todos. Claro, mesmo o capitalista mais babado interessa que os melhores subam, sejam educados e subam, não é? Até para eles contratarem e explorarem-nos. Ninguém ganha com a desigualdade de oportunidade, ninguém ganha com pessoas sem educação, ninguém ganha com isso. Não, ninguém ganha com isso, perdemos todos, ninguém ganha individualmente e perdemos todos enquanto país, enquanto sociedade, em mantermos as desigualdades como um sistema, e depois às vezes há uns discursos que eu tenho muita dificuldade em aceitar, por exemplo, o discurso da meritocracia e do empreendedorismo, tenho muita dificuldade, e não é dificuldade em aceitar só porque está se calhar no oposto daquilo que eu penso ideologicamente, e a ideologia conta, e eu acho mesmo que conta, mas também porque é sempre numa perspectiva como se nós partíssemos todos do mesmo ponto, e não partimos. O nosso ponto de partida é muito diferente. Mas o princípio liberal básico seria toda a gente partir como numa corrida. Exatamente. Justiça absoluta, liberal, normal, toda a gente partir do mesmo sítio. Exatamente, mas para serem consequentes, por isso é que eu estava a dizer, nessa lógica liberal, para ser consequente com a meritocracia, com o empreendedorismo, etc., tem que haver educação para toda a gente, tem que haver saúde para toda a gente. Exatamente. Até nessa lógica. Não sabe quem é que ganha. O que parece horrível da direita é fazer este discurso. Eu ganho, não interessa ter começado com 50 metros de avanço. Pronto, mas eu ganhei, chegou lá com a ajuda e nasceu para dentro de um sistema. E que mérito é que pode ter? Nenhum. Às vezes há uns exercícios que se fazem com pessoas mais novas para se perceber o que é isso de não estarmos todos, ou seja, podermos ter todos os mesmos sonhos e lutar pelo mesmo, mas não estarmos todos na mesma posição, e de haver desigualdades profundas que nos condicionam e condicionam a nossa vida, que é colocar 10, 15 jovens todos na mesma linha e depois ir fazendo perguntas, não é? Tipo, quem é que hoje tomou um pequeno almoço dá um passo. Sim. Quem é que tem 3 refeições por dia dá um passo. Quem tem pai e mãe, não sei o quê, dá outro passo. E a verdade é que quando a corrida começa verdadeiramente, já há alguns que estão a não sei quantos passos de distância, muitos metros à frente. Eu acho também que há uma falha de empatia, porque a empatia, acho que antigamente as pessoas tinham mais imaginação, imaginavam os pobres, o mal que passam, e hoje em dia ninguém imagina, ninguém gosta de imaginar como é que as pessoas passam mal. Não gostam de imaginar, há muita gente que não gosta de imaginar, mas sobretudo eu aí coloco sempre uma ênfase crítica maior em quem tem a responsabilidade e quem exerce cargos públicos e de representação e que está numa determinada esfera de poder, seja ela qual for, mas que tem visibilidade. Aí eu não tenho paciência nenhuma mesmo para essa falta de empatia que é traduzida muitas vezes em generalizações sobre as pessoas, não é? Os pobres são assim, os refugiados são assado, as mulheres são assim, não tenho paciência e uma preguiça e de indiferença. Os velhos são assim, eles não querem trabalhar, eu não sei quanto, o que eles querem ser eu, não sabem nada. Assim, não, é verdade. Se cada cabra é uma cabra, cada pessoa é uma pessoa, e tem que se fazer um esforço para saber como é que a outra pessoa está. Exatamente. Mas assistimos muito a esse discurso, e eu quero acreditar que se muitas das pessoas que fazem este tipo de discurso se confrontassem com essas pessoas olhos nos olhos, se vissem as circunstâncias em que elas estão muitas vezes, e eu já vi o inferno muitas vezes, mas o problema não é eu ver o inferno, o problema é ver pessoas que vivem o inferno, e acho que se calhar perante essas pessoas, olhando-as nos olhos, essa arrogância e essa cobardia que é permanentemente atacar os mais fracos e os que menos têm, não existir. Nós temos a humanidade, nós podemos resguardá-la da realidade, porque não queremos ser magoados ou queremos estar cegos, não é?
sem Sim. saber. E o mal é esse. Por exemplo, nós não gostamos de saber como é que nós comemos carne de porco, não queremos saber como é que os porcos são mortos, como é que aquela costeleta chega, nós não queremos saber. E Eu quero saber, até estou numa comissão de inquérito para isso, porque eu aqui há uns tempos, há pouco tempo, até publiquei um vídeo em que falava precisamente disso. Temos que, eu acredito que na sociedade, e começámos a falar de cabras e vamos continuar a falar de animais, mas eu acredito que numa sociedade justa e que se leva a sério, a parte do bem-estar animal também tem que contar e tem que estar lá. E, portanto, sou completamente contra todas as formas de exploração, de tortura de animais e tudo isso, e também contra o transporte desnecessário de animais vivos. Porque é um sofrimento, porque coloca os animais em stress, porque não serve a ninguém e é tudo uma tristeza. Mas eu gravei isso a dizer que era contra o transporte dos animais vivos. Obviamente estava a falar de transporte de longa distância e quando é para consumo não há nenhuma razão para transportar os animais vivos, pode-se transportar já as carcaças, evita-se muito sofrimento, e tive não sei quantas pessoas a comentar e dizer, mas como é que é possível, então se não se pode transportar os animais vivos, como é que eu levo o meu cão ou o meu gato ao veterinário, ou como é que eu os levo de férias? E eu disse, ok, não se pode simplificar, porque dizer uma coisa, lá está, por isso é que é preciso tempo, que voltamos ao início, porque dizer em 10 segundos, devemos proibir o transporte de animais vivos, eu tenho na minha cabeça muito claro que estou a falar de transporte de longa distância, para consumo, etc. Transporte marítimo e tudo isso, e que é um horror e é uma tortura em relação aos animais. Para quem está do outro lado, que não está na minha cabeça, pensa, e como é que eu levo o meu animal de férias e o levo ao veterinário se não podemos andar a transportar animais vivos? E também, nestas coisas, que podem parecer banais, mas é nestas coisas que eu também me vou baseando para me relacionar com as pessoas, ou seja, não parto do princípio que as pessoas estão com os mesmos pensamentos que eu, e nem parto do princípio que aquilo que eu digo é imune a mal interpretação, ou que está errado, porque pode estar errado. Como é evidente. A falar com uma pessoa, e não é por estar eu a falar, mas sinto sempre que ouves, que estás ali como pessoa, a ouvir as outras pessoas, mesmo que a outra pessoa não esteja a ouvir a ti. Isso acontece. Exato. Acontece com frequência. Então, não, eu acho que há pessoas, eu já me cruzei muitas vezes com pessoas que não só não me estão a ouvir, como não me querem ouvir. Eu uma vez, num debate que tive com um colega de outro partido, também eurodeputado, íamos debater um acordo, o acordo transatlântico, o chamado TTIP, o Acordo de Comércio Livre entre a União Europeia e os Estados Unidos, e eu preparei-me, estudei, aquelas coisas todas, e o trabalho estava a fazer, e cheguei à sessão, e esse meu colega disse que, tudo bem, convidaram-nos, mas eu não vou debater com esta senhora porque eu não debato com quem quer debater comigo, eu debato com quem eu quero debater. Esta senhora não tem nível para debater comigo. E portanto, não me lembro, é muito bom. Não me lembro, fiz por esquecer. Mas isto para dizer que lidamos com isto muitas vezes. Eu acho que as mulheres, por maioria de razão, porque há um paternalismo em relação a tudo, lidamos muitas vezes com isto e enfim, não percebo o que é que se ganha com isso, não percebo, mas há a ideia da superioridade, as pessoas não prescindem da superioridade facilmente. Se desde crianças dizem tu és melhor que as mulheres, tu és melhor, porque elas brincam não sei quanto e elas vão para a cozinha e tu é que vais, as pessoas não vão prescindir, os homens, nós, não vamos prescindir dessa importância, se bem que eu acho que as mulheres nunca nos deram essa importância, porque conhecem. Não há nenhuma mulher, ou nenhuma filha, ou nenhuma irmã que diga, penso, o meu marido, ou o meu irmão, nunca aconteceu na história. Até uma autoilusão. Sim, mas como o poder está desigualmente distribuído, lá está. Acredita muitos homens. Pois, mas como o poder está desigualmente distribuído, lá está, quem tem o poder tem muita dificuldade em abdicar dele. Ou quem acha que tem o poder, ou quem acha que tem o poder. Quem acha que não há nenhum homem inteligente que pense que a mulher não é capaz, isso é mentira. Está a dizer que convém.
Exato, porque convém, exatamente. É em benefício próprio. É dizer, não vou voltar. Eu vou dizer, eu sou homem. Os Exatamente. animais, vê-se que os gatos são ridículos, os machos. Têm qualquer coisa de ridículo, né? Coisa do. Mesmo aquelas penas e não sei o que, quando estão a fazer o coisa, é escusado. Reproduz em todos os níveis, não é? Da natureza e em todas as realidades. Mas é isso. Só para acabar, agora, essas cabras, faziam queijo de Sim, cabra. fazíamos. Pronto, eu queria te fazer uma pergunta. Como tu andas lá nas Europas e não sei o quê, quais são os teus queijos? Gostas de queijo? Adoro queijo. Pronto, Adoro queijo. Eu queijo. Quais são os queijos que tu gostas mais? Portugueses e sem ser portugueses, franceses, ou os queijos que recomendo? Olha, eu ainda continuo a gostar muito do queijo de cabra e de ovelha que se faz lá na minha zona e nas aldeias ali. E a minha mãe até me guarda sempre queijo, porque já sabe, quando eu lá vou, sou capaz de comer um queijo inteiro desses. Não faz queijo, não sabia. Não, ela já não faz, fazia, agora já não faz, mas ainda há quem faça lá. E a minha mãe costuma-me guardar. É queijo fresco, depende de quando é que eu lá vou. Ou seja, se eu for lá, quando é acabado de fazer é fresco, mas se for passado umas semanas já está meio curado e por aí adiante, vai secando. Mas esse é maravilhoso. Agora, outros, eu gosto de queijos fortes. Eu gosto muito do queijo da serra, queijo de azeitão, adoro. Gosto dos queijos de rabassal. Bem, na realidade, queijo da ilha, porque é que eu estou a tentar fazer um esforço? Eu gosto do queijo todo. Eu vou fazer o mapa do queijo todo. Sem ser portugueses. Sem ser portugueses, gosto do Gorgonzola, Roquefort. Não gosto tanto, agora estava a pensar, afinal não gosto dos queijos todos, não gosto tanto daqueles, sobretudo ali dos Países Baixos, que não sabem muito a queijo. Não sei quanto. Sim, não gosto muito esses dispenso. Mas há um vinho muito bom aqui em Portugal, feito com vacas alentejanas, por um holandês, que é bio. Tenho que provar. Sim. Então, dos queijos azuis, do Gorgonzola... Também. Sim, gosto, mas gosto dos outros. Na realidade, isto é só porque tenho um tempo limitado para fazer nomes de queijos. Acho que podíamos ter passado os 40 minutos. Saudades de Portugal em termos de comida, quando não estás em Portugal, é do pão, ou é de quê? O que é que tens mais saudades? Tenho saudades do pão, sim, adoro pão. Qual é o pão que gostas mais? O pão? Pão. Ainda há 2 dias, que agora nesta coisa das medidas que se tem que tomar por causa da pandemia, num hotel também me perguntavam para o pequeno almoço, vai querer pão? Eu sim, pedi 2 pães, por favor. E a senhora, qual? E o pão? Escolha, 2 diferentes, mas eu adoro pão. Mas pão de... Qual é que gostas de carcaça? Gosto muito de pão alentejano, por exemplo. E gosto de carcaça, mas depende da carcaça. Não é assim boa em todo lado, mas gosto muito de pão, tipo pão alentejano e pronto, esse pão. E é muito difícil escolher também, mas gosto de comer, basicamente. É uma das coisas que eu mais gosto. De fazer... Peixe, não tens saudades do peixe? Do peixe? Então não, claro que sim. Eu uma vez, eu estava no Parlamento Europeu há pouco tempo e numa entrevista disse isso tudo, tinha saudades do queijo e do azeite e do peixe e não sei o quê. A verdade é que não correu mal, porque durante esse ano as pessoas que iam lá visitar, ou seja, que iam nos grupos de visitantes que nós trazíamos, levavam azeite e queijo, não correu nada mal. Mas pronto, depois percebi que aquilo era tudo uma ignorância minha completa, porque havia maravilhosas mercearias portuguesas em Bruxelas e que eu não tinha nenhuma razão para ter saudade. Porque basta ir lá e consigo comprar essas coisas também. Pois há outras que não se reproduzem, mas pronto, o essencial consegue-se. Sim, mas nota-se muito que eu adoro comer. Eu adoro comer. Eu também gosto tanto, é tão bom. Gosto tanto de comer, a sério. Olha, gostei muito. Eu também. Eu agora já estou com grande fome. E agora, como é que seria possível arranjar maneira de não se perder estas campanhas que tu fazes? Não penses nunca que se perdem. Porque eu tenho a certeza que tu chegas, a Maria João, com quem estou casado, está convencida que tu vais ganhar. Mesmo não disse-me, a Maria vai ganhar isto. Não com aquela cara muito séria. Já ouvi de várias pessoas.
Ai, obrigada, Maria João, por acreditar. Não, mas nunca se sabe, há coisas muito mais... Não, nunca sabe, não, nunca sabe. E eu Uma até fui coisa muito... é, se tu ganhasses, não havia uma revolução, as pessoas aceitariam. Agora os outros já não sei. Vamos ver. Mas, obviamente, quando nós nos apresentamos a estas eleições, não é fingir. Essa hipótese coloca-se, não é? E eu apresento-me colocando a hipótese que se as pessoas assim o quisessem, e se assim o quiserem, obviamente estou mais disponível e preparada. Mas tu não, tu não tens uma preferência, não vou perguntar qual é, mas os outros candidatos, de certeza, pronto, que há candidatos que tu gostas mais do que do outro. Tens. Toda a gente tem. Tenho. Toda a gente podia por ordem. Não achas que era melhor pensar num sistema em que tu dissesse, olha, primeiro este, segundo este, pelo menos os 3 primeiros? Para a presidência, como se tem que ter maioria, logo acabava por se calhar não dar muito resultado, não ajudava muito. Não, pontuação, já não fiquei em segundo. Tu ficavas em certeza absoluta, mas certeza absoluta. Um segundo muito pouco. Tirava toda a glória ao Marcelo assim, sim, ficaste, ganhaste, mas olha, primeiro foi por pouco. Era de alimentar a justiça. Podíamos pensar nisso, mas não vamos dar ideias às pessoas. Não põem no boletim primeiro, segundo, terceiro e depois é só votos nulos. Não podemos fazer isso. Não podemos fazer isso. Olha, gostei muito também. Continuo muito bem. Queria te perguntar também se tinhas tempo para ti, ou se perdeste o tempo. Se tens tempo? Não, tenho tempo porque, ou seja, não tenho muito tempo, mas vou ter tempo. Há coisas que eu não abdico. Não abdico. Eu tenho saudades de estar assim na aldeia, com tempo, sabes, que é olhar para o Eu tenho saudades de ter uma manhã livre ou uma tarde livre. Não estou a dizer um dia ou um fim de semana, é uma manhã ou uma tarde livre, tenho saudades. Naquela manhã ou naquela tarde dizer vou fazer o que quero e nem sei o que é que quero. Isso tenho saudades. Mas vou arranjando tempo para ler, vou arranjando tempo para ouvir música, arranjo tempo para cozinhar, arranjo tempo para essas coisas que são importantes para a vida, assim, isso tem que se ter tempo. Muito bem. Olha, gostei muito. Eu também. Obrigada, beijinho. Estamos a... É isto. Obrigado por assistir.